Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de câncer de mama e de colo de útero, tá bom? Então, o câncer de mama, assim como outras neoplasias malignas, resulta de uma proliferação incontrolável de células anormais que surgem em função de alterações genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas por exposição a fatores ambientais ou fisiológicos. O processo de carcinogênese é, em geral, lento, podendo levar vários anos para que uma célula prolifere e dê origem a um tumor palpável. Magnitude. Vamos ver qual é a proporção da doença. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres, representando 23% do total de casos no mundo. Em 2008, com aproximadamente 1,4 milhão de casos novos naquele ano. É a quinta causa de morte por câncer em geral, 458 mil óbitos. É a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. História natural. A história natural do câncer de mama pode ser dividida em fase pré-clínica, que compreende o intervalo de tempo entre o surgimento da primeira célula maligna e o desenvolvimento do tumor até atingir condições de ser diagnosticada clinicamente, e fase clínica, que inicia a partir desse momento. Então, pessoal, é por isso que quando a mulher descobre que está com câncer de mama, demora ela fazer esse diagnóstico, porque é lento, o desenvolvimento é lento, demora até 5 anos para poder sentir os primeiros sinais e sintomas, tá? Se a gente não ficar atento, o desenvolvimento após a doença estar já instalada é bem rápido, tá? Diferentemente do início da doença, que é mais difícil a gente detectar. Existe incerteza sobre a sequência de eventos iniciais da evolução do câncer de mama. Admite-se que o carcinoma da mama passe por uma fase in situ, onde a membrana basal está preservada, evoluindo para a ruptura desta membrana, progredindo para a forma infiltrativa ou invasiva, carcinoma infiltrante ou invasor. Quando o câncer chega nessa forma infiltrativa ou invasiva, é porque ela já tomou todas as células das glândulas mamárias, então fica muito mais difícil o prognóstico da paciente, tá? Os principais sítios de metástase do câncer são os ossos, pulmões, pleura, fígado e, com menor frequência, cérebro, ovário e pele. Quais são os fatores de risco? Idade, menarca precoce, menopausa tardia, primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade, ou seja, nunca teve filhos, exposição à radiação, terapia de reposição hormonal, obesidade, ingestão regular de álcool, sedentarismo e história familiar. São os fatores de risco para desenvolver a doença, tá? Quais são as manifestações clínicas? O sintoma mais comum do câncer é o aparecimento do nódulo, então já é um sinal de alerta, tá? A partir do momento que se identificou o nódulo, já acende uma luz de alerta. Geralmente é indolor, por isso difícil de fazer o diagnóstico logo inicialmente, duro e irregular, mas também há tumores que são de consistência branda, globosos e bem definidos, tá? Por isso a gente tem que ficar atento a fazer o próprio autoexame e o exame clínico da mama, tá? Para a gente fazer a detecção precoce. E como que a gente faz a detecção precoce? Do câncer de mama, quando identificado com estágios iniciais, as lesões são muito pequenas, tá? Menor que 2 centímetros. Aí sim apresenta o prognóstico bem favorável quando a gente descobre na fase inicial, tá, gente? É aquilo que a gente acabou de falar. Quando já se encontra na forma infiltrativa ou invasiva, fica bem mais difícil o prognóstico, porque aí já tomou todas as células glandulares mamárias. Para isso, é necessário implantar
estratégias para a detecção precoce da doença. E como é que a gente faz a detecção precoce da doença nesta implantação? Claro que a gente tem que estimular o exame clínico e o autoexame e a mamografia, tá? Quais são as manifestações clínicas? Nódulo palpável, endurecimento da mama, secreção mamilar, eritema mamário, ou seja, a mama fica avermelhada, edema mamário, fica inchada, fica em forma de casca de laranja, fica diferenciada uma mama da outra, tá? Isso também é um sinal de alerta para a gente se olhar e se identificando essas manifestações. Retração ou abaulamento, inversão do quê? Do mamilo, tá? A gente tem que ficar bem atenta também a isso. Descamação ou ulceração do mamilo, linfonodos axilares palpáveis. A gente não tem que fazer só a palpação da mama, e sim axilar. Lá também tem ligação celular que causa esses linfonodos, tá? E como é que a gente faz o diagnóstico precoce? A estratégia de diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio da apresentação do câncer. Nessa estratégia é fundamental a educação da mulher e, claro, nós profissionais temos que saber reconhecer quais os sinais e sintomas do câncer, assim a gente auxilia para que essa mulher tenha um prognóstico bem favorável, já identificando no início da doença, assim como o acesso rápido e facilitado aos serviços de saúde. Uma vez identificado nódulo palpável, já faz o encaminhamento dessa mulher e já faz uma mamografia, se for o caso, uma biópsia, para descartar qualquer possibilidade. Pessoal, vamos ver o rastreamento do câncer de mama, tá? Então, a gente sabe que a mamografia é o único exame utilizado para o rastreamento, com capacidade de detectar lesões não palpáveis recomendadas para o rastreamento do câncer de mama no Brasil. Então, nós, a princípio, temos para rastreamento a mamografia, tá? Tem eficiência no resultado e é gratuito pelo SUS. O exame clínico das mamas. As evidências atuais ainda não são insuficientes para avaliar os benefícios e malefícios do exame clínico das mamas, associado à mamografia como estratégia de rastreamento. Então, quem faz esse exame clínico das mamas somos nós, os enfermeiros, em consulta, tá? A gente faz esse exame da mulher assim que ela vai ao consultório e logo se a gente identifica algum nódulo palpável, aí encaminha para o médico e o médico encaminha para a mamografia, tá? População-alvo e periodicidade dos exames no rastreamento de câncer de mama. Então, vamos ver quem é que tem que fazer a mamografia. Mulheres de 40 a 49 anos, exame clínico anual, e se alterado, mamografia, tá? Então, mulheres de 40 a 49 anos, exame clínico anual, e se alterado, mamografia. Quem faz esse exame clínico somos nós, em consulta, tá? No nosso consultório. E se tiver alterado, faz a mamografia. Mulheres de 50 a 59 anos, exame clínico anual e mamografia a cada 2 anos. Mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado, exame clínico e mamografia anual. Gente, esses dados eu tirei do Ministério da Saúde, tá? No caderno da mulher. Além desses grupos, há também a recomendação para o rastreamento de mulheres com risco elevado de câncer de mama, cuja rotina de exames deve se iniciar aos 35 anos com o exame clínico das mamas e mamografia anual. Recomenda-se que as mulheres com risco elevado de câncer de mama tenham acompanhamento clínico individualizado. Quais são essas mulheres que têm um risco elevado de câncer de mama? Mulheres que têm na família casos, tá? Essas mulheres são priorizadas nesse atendimento. Participação da mulher. A participação da mulher é fundamental para a detecção precoce do câncer. Estimula-se que cada mulher realize a autopalpação das mamas
sempre que se sentir confortável para tal, seja no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano, sem qualquer recomendação de técnica específica, valorizando-se a descoberta casual de pequenas alterações mamárias. Então, cabe a gente, enfermeiro, orientar, incentivar essa mulher a realizar sempre quando possível, no momento que ela se sentir confortável, esse autoexame, tá? Vamos falar então um pouquinho de exame clínico das mamas, tá? O exame clínico das mamas, na investigação diagnóstica, é o procedimento realizado para avaliar sinais e sintomas referidos por pacientes, a fim de realizar o diagnóstico diferencial entre alterações suspeitas de câncer e aquelas relacionadas às condições benignas. Então, a mulher chega no seu consultório e aí refere sinais e sintomas, independente disso, realiza-se o exame clínico das mamas, tá? O exame clínico também é uma oportunidade para o profissional da saúde informar a população feminina sobre o câncer da mama, sinais de alerta, fatores de risco e detecção precoce, tá? Esse é nosso papel, tá? A gente informar, orientar e incentivar. Então, o exame clínico da mama deve incluir inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação das mamas e das cadeias ganglionares axilares, e supraclaviculares. Vamos ver como é que faz? Olha lá, a primeira imagem, então, é a inspeção estática. A gente visualiza as mamas, se tem alguma alteração no mamilo, se o mamilo está invertido, se está em forma de casca de laranja, se tem uma secreção drenando, tá? Na segunda imagem aqui de baixo, a inspeção dinâmica, a gente vê holisticamente a imagem das mamas, se a gente identificar alguma alteração ou não, tá? Aqui nessa imagem é a dinâmica, só que aqui vocês percebem o quê? Tem alteração? O que vocês acham? Tem, né, gente? A mama esquerda tá diferente, tá bem alterada, tá bem visível a alteração, tá? Então, já é um sinal de alerta na nossa consulta, tá? Aqui na imagem de baixo, a gente faz a palpação da mama, vai sentir nódulos palpáveis, tá? E aqui nessa imagem, a gente faz a palpação axilar também, se tem presença de linfonodos embaixo da axila, certo? Mamografias e os resultados dos exames. Os resultados do exame monográfico são classificados de acordo com Breast Imaging Report and Data System, quer dizer que é o BIRADS, tá? É classificado pelo BIRADS. Esse sistema utiliza a categoria de 0 a 6 para descrever os achados do exame e prever recomendações de conduta. Então, vamos ver quais são esses achados? Olha lá, pessoal. De acordo com a categoria BIRADS, o exame mamográfico, a interpretação e recomendação da conduta. Se for 0, exame incompleto. Aí recomenda-se avaliação adicional com incidências e manobra, correlação com outros métodos de imagem, comparação com mamografia feita no ano anterior. Se a categoria der de BIRADS 1, exame negativo, rotina de rastreamento conforme a faixa etária ou prosseguimento da investigação, se o exame clínico de mama for alterado. Se for 2, exame com achado tipicamente benigno, a recomendação, rotina de rastreamento conforme a faixa etária. Se for categoria 3, exame com achado provavelmente benigno, a recomendação, controle radiológico. Se for BIRADS 4, exame com achado suspeito, avaliação por exame de cito ou histopatológico, tá? Aí faz-se biópsia nessa paciente. Se a categoria BIRADS for 5, exame com achado altamente suspeito, também recomenda-se avaliação por exame de cito ou histopatológico. Se for BIRADS 6, exame com achado
cuja malignidade já está comprovada, a recomendação, segundo BIRADS, terapêutica específica em unidade de tratamento de câncer. Aí a mulher já está com a infiltração com a cancerígena, tá? Pessoal, vamos falar um pouco então agora do câncer de colo do útero. Câncer do colo do útero é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente, estroma, e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos ou à distância. As manifestações clínicas são: as lesões clínicas podem ser únicas ou múltiplas, restritas ou difusas, de tamanho variável, planas, sendo também conhecidas como condiloma acuminado, verruga genital ou crista de galo. As localizações mais frequentes são a vulva, o períneo, região perianal, a vagina e o colo do útero. Lesões precursoras. As lesões precursoras do câncer do colo de útero são assintomáticas, podendo ser detectadas por meio da realização periódica do exame citopatológico, que é o Papa Nicolau, e confirmadas pela colposcopia, que é um exame de imagem do útero, tá? Sinais e sintomas. No estágio invasor da doença, os principais sintomas são sangramento vaginal espontâneo após o coito ou esforço. Então, o primeiro sinal de que algo não está indo bem, sangramento fora do ciclo ou intermitente, tá? Leucorreia e dor pélvica. Leucorreia é uma espécie de corrimento, tá, gente? Que podem estar associados com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados. Ao exame especular, podem ser evidenciados sangramento, tumoração, ulceração, necrose no colo do útero. Que exame que é esse, gente? No Papa Nicolau, quando você for colher o exame citopatológico dessa mulher, por isso que atualmente o Papa é colhido só por enfermeiros, você já faz uma avaliação ali prévia de todo a genital dessa mulher, tá? Então, se você perceber alguma tumoração, alguma ulceração, lesão friável, então já é para ser encaminhado para o médico para ela ser encaminhada para uma colposcopia, tá? O toque vaginal pode mostrar alterações na forma, tamanho, consistência, mobilidade do colo do útero e estruturas subjacentes. Então, você que vai identificar isso durante a consulta, durante o citopatológico dessa mulher, tá? Notou alguma alteração, já passa para frente, tá? E quais são os fatores de risco? Fatores sociais, baixa condição socioeconômica, hábitos de vida, má higiene, uso prolongado de contraceptivos orais, atividade sexual antes dos 18 anos, gravidez antes dos 18 anos, vício de fumar, diretamente relacionado ao número de cigarros, infecção pelo papilomavírus, o HPV, e muitos parceiros sexuais. Esses são os fatores de risco para o câncer de útero. Prevenção primária. A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo HPV. Então, sobre os estudos dos cientistas, então está comprovado que a maior infecção pelo HPV, maior o risco de desenvolver um câncer de útero, tá? A transmissão da infecção pelo HPV ocorre por via sexual, então é por isso que a importância do preservativo, né, gente? Uma vez que a gente contrai durante uma relação sexual o HPV, que é o papilomavírus, demora até 5 anos para ocorrer essas lesões precursoras. Por isso é importante a gente orientar essa mulher a sempre fazer o uso de preservativo, tá? Consequentemente, o uso de preservativo durante a relação sexual com penetração protege do contágio pelo HPV. Rastreamento precoce.
O método de rastreamento do câncer de útero e suas lesões precursoras é o exame citopatológico, que é o Papa Nicolau, tá? O intervalo entre os exames deve ser 3 anos após 2 exames negativos. Guardem bem isso, tá? O intervalo entre os exames deve ser de 3 anos após 2 exames negativos com intervalo anual. Então, se a mulher foi lá esse ano, aí deu negativo. O outro ano fez o Papa Nicolau, também deu negativo, aí ela espera 3 anos para repetir o exame, tá? O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade, para as mulheres que já tiveram a atividade sexual. Gente, isso é do Ministério da Saúde, esse é o caderno da atenção básica à mulher, tá? Claro que se chegar lá no posto de saúde, uma menina com 14, 15, 16 e já iniciou a atividade sexual, você não vai colher o Papa Nicolau dela? Colhe sim, tá bom? Não manda ela para casa não, a gente tem que colher. Mas essa é a orientação do Ministério da Saúde, tá? Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, a mulher tiver pelo menos 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. Então, a mulher tem 64 anos, teve 2 exames negativos nos últimos 5 anos, ela não precisa mais fazer o citopatológico, tá? Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame, deve-se realizar 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais. Então, a mulher tem mais de 64 anos e nunca fez, tem que colher 2 exames anualmente, cada ano, né? E aí, se ambos forem negativos, dispensa ela do exame citopatológico, tá? As neoplasias invasivas do colo de útero escamosas são precedidas por uma longa fase de doença pré-invasiva, conjuntamente denominada de neoplasia intraepitelial cervical. Então, a classificação dos cânceres de colo de útero é chamado de NIC, tá, gente? Neoplasia intraepitelial cervical. A NIC é categorizada em graus 1, 2 e 3, dependendo da proporção da espessura do epitélio que apresenta células maduras e diferenciadas. Coleta de material para o exame citopatológico do colo de útero. Então, quais os materiais que a gente vai precisar? Um espéculo de vários tamanhos e descartáveis, lâmina de vidro com extremidade fosca, para a gente colocar o nome dessa mulher, as iniciais, a espátula de Eyre, a escova endocervical, par de luvas descartáveis, fita adesiva de papel para identificação dos frascos. Solução fixadora, álcool 96, se não tiver essa solução fixadora, segundo o Ministério da Saúde, a gente pode usar o álcool 96 ou spray de polietilenglicol, gaze, recipiente para acondicionamento das lâminas, lápis grafite ou preto número 2, avental, camisola descartáveis e lençóis descartáveis. Então, o kit Papa Nicolau vem exatamente assim. Aqui são as lâminas, geralmente essa parte da ponta vem fosca, pra gente colocar as iniciais no nome dessa mulher, tá? Aqui é o frasco onde a gente acondiciona essa lâmina. Aqui é a espátula de Eyre e aqui é a escova endocervical, tá? Então, com essa escovinha endocervical, a gente introduz num único sentido, 180 graus, retira e a gente vai raspar na lâmina com muito cuidado, certo? E com uma escovinha Eyre, essa parte onde vocês estão vendo que tem esse abalamento aqui, é onde a gente vai girar no colo do útero em um único sentido e aí vem raspar na lâmina. Após feito isso, a gente fixa, aguarda um momento para a gente acondicionar
no reservatório apropriado para mandar para o laboratório. Tá bom?